Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, Virgem Imaculada, Senhora das Dores. Querida irmã, querido irmão, estamos no dia 2 de abril de 2021. Hoje é Sexta-feira Santa. Vamos aos textos bíblicos da solene ação litúrgica da Paixão do Senhor, que é a adoração da cruz, rezada às 15 horas, na hora da misericórdia, 3 horas da tarde. Primeira leitura, Isaías capítulo 52, versículo 13, até o capítulo 53, versículo 12. Ele foi ferido por causa de nossos pecados. Com o salmista vamos rezar o Salmo 30. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Repetindo, ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Segunda leitura, carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 ao 16, e capítulo 5, versos 7 ao 9. Ele aprendeu a ser obediente e tornou-se causa de salvação para todos os que lhe obedecem. O evangelho de hoje é a Paixão do Senhor segundo São João. Capítulo 18 do Evangelho de João, capítulo 18, versículo 1 até o capítulo 19, versículo 42. Peçamos ao Espírito Santo, doador de sete dons, que ilumine nossa mente e nosso coração, para compreendermos bem a palavra nesse dia tão especial, dia da entrega plena de Jesus pela nossa salvação. Nós não vamos ler os textos bíblicos hoje, por conta de serem bem extensos, principalmente a Paixão do Senhor, a narrativa da Paixão. O áudio ficaria muito longo e a nossa proposta aqui é uma reflexão breve. Mas você tem os textos já citados. Procure fazer uma oração espiritual, já que esse dia todo é dia dedicado à oração. Dia de jejum, dia de abstinência de carne. Não esquece disso, tá bom? Abstinência de carne e fazer jejum. As duas coisas. Não é somente uma delas. As duas têm que ser observadas por nós católicos hoje, com exceção, das crianças e também pessoas aí com problema de enfermidade, questão de medicamentos, enfim. Mas a regra geral é que façamos esse jejum hoje e a abstinência de carne, lembrando que não faz sentido deixar de comer carne e fazer um banquete com muitas variedades de peixes, omeletes, enfim. Porque são duas coisas e a gente às vezes só faz uma, só abre mão da carne, mas come como se fosse um dia qualquer. Então é jejum e abstinência de carne. Já disse isso durante os 3 minutos que nós estamos ouvindo esse áudio. Vamos lá. Partilhando o que nós temos como liturgia da palavra nesse dia tão bonito, dia da Paixão de Jesus. Na segunda, terça e quarta-feiras dessa Semana Santa, nós ouvimos o primeiro, o segundo e o terceiro poema do Servo de Javé como primeira leitura. Ontem, já por ser início do Tríduo Pascal, a gente teve o foco na ceia do Senhor, na instituição da Eucaristia, do sacerdócio, enfim. Mas hoje, nós ouvimos o quarto e último cântico do Servo de Javé. Se nos outros 3 nós temos a vocação do servo e a sua missão, no de hoje, nós temos a sua paixão dolorosa, sua entrega dolorosa, o seu sofrimento, o sofrimento do servo. Tem um momento que ele é chamado até de homem de dores. Se você quiser fazer uma leitura espiritual, uma leitura orante desse texto também. Enfim, a Semana Santa toda muito riquíssima. Se olharmos atentamente para essa primeira leitura da profecia de Isaías, falando do quarto poema do Servo de Javé, falando do seu sofrimento, e também a paixão narrada por João, ficaremos pasmados, aterrorizados, com tanta crueldade
com tanto sofrimento. Mas apesar de páginas com bastante teor de sofrimento e dores, olha como que começa a primeira leitura de hoje. Começa assim, ó. Ei-lo, o meu servo, será bem sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Então nós temos aqui uma palavra de vitória já proclamada, até mesmo antes da realização de todo o sofrimento do servo. O texto do Evangelho diz que os discípulos saíram com Jesus do outro lado da Torre de Cedron, e ali havia um jardim onde ele entrou com os discípulos. E o mesmo Evangelho, a narrativa termina no final dizendo que no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo. Uma clara referência de João ao jardim do Éden, ao paraíso. É para lá que a gente deseja voltar. É para o paraíso que nós queremos um dia, é no paraíso que nós queremos um dia morar. Com a morte de Cristo, com a sua entrega, e João, diferente dos sinóticos, ele coloca Jesus o tempo todo no controle da situação. Então ele vai ao encontro de Judas. Quando Judas está se aproximando, ele mesmo vai até o encontro de Judas. E com suas palavras, quando diz eu sou, derruba todos os soldados. Eles se prostram com o rosto por terra, porque ninguém pode ver Deus e ficar em pé. Então Jesus, ele está no comando. Até quando é julgado, na verdade, ele senta no lugar onde o juiz dá a sentença. É ele o juiz do mundo. E o julgamento que ele faz é correto. Ele mesmo vai dizer que não julga por si mesmo, mas pelo que o Pai ou mandou ou enviou para julgar. No entanto, a rejeição a ele é que nos levará à condenação. Porque ele veio para nos salvar. E se optamos por não estar com ele, então nós estaremos fadados à condenação. O julgamento é esse, porque a luz veio ao mundo, mas o mundo preferiu as trevas à luz. Então, voltar para o jardim do Éden, voltar para o paraíso, voltar para a harmonia com Deus. Isso vai ser possível pela entrega do servo. Como menciona a primeira leitura, ele, o meu servo, será bem sucedido, e sua ascensão será ao mais alto grau. Sim, o sucesso da sua missão, levada ao cumprimento na sua totalidade, logrará êxito para toda a humanidade. As portas do céu serão novamente abertas. O paraíso tornará-se possível. Por isso que o servo será bem sucedido. Mas para chegar lá, ele passará por muitos sofrimentos. E as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas transgressões, nossas misérias estavam sobre ele. Isso é retratado em diversas partes aqui da primeira leitura. O sofrimento de expiação no lugar de, assumindo o pecado nosso para quitar a nossa dívida, que era impagável, com seu sangue redentor. Nesse dia da paixão do Senhor, nós pedimos a Deus que, ao adorar a sua cruz, o mistério da sua paixão, ao beijar a sua cruz, beijando a paixão do Senhor, esse beijo não seja um beijo de traição, mas um beijo de compromisso com a vida total que Cristo nos trouxe. E o sigamos até o Calvário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.